Salve meus queridos, tudo bem? Eu sou o Edson Carvalho do Viajante Cervejeiro e hoje vamos de aula de história no universo cervejeiro. Tem uma frase de um amigo aqui de Floripa que diz o seguinte: nunca deixe a verdade estragar uma boa história. Salve Vini, abraço! Para algumas ocasiões eu até acho válido, mas para a história romântica da IPA que muitos de nós já contamos, não serve mais. Então se liga que esse vídeo é para você que quer se aprofundar na história desse estilo tão amado e odiado pelos cervejeiros do mundo inteiro. Agora pega a sua IPA preferida, senta na sua poltrona mais confortável e bora conhecer a verdadeira história da India Pale Ale. A história romântica que todo mundo gosta de contar é que os comerciantes de Londres enviavam através da Companhia Britânica das Índias Orientais produtos, incluindo cervejas, para os ingleses que já moravam na Índia. Mas como a viagem levava meses, a cerveja não chegava lá em boas condições. E então, sabendo que o lúpulo e o álcool são conservantes naturais, eles começaram a fazer uma cerveja mais lupulada e mais alcoólica para aguentar a viagem. E dava certo, mas de acordo com a história, essa cerveja só era vendida lá e nem chamavam ela de IPA ainda. Foi então que, por volta de 1820, um navio chamado Crusader, que transportava cervejas para a Índia, naufragou no mar da Irlanda e alguns barris da cerveja foram resgatados e vendidos em Liverpool. O pessoal começou a provar e dizer: pô, gostei dessa Pale Ale que eles mandam para a Índia. Gostei dessa Pale Ale da Índia. Gostei dessa India Pale Ale. Olha aí, assim surgiu o estilo IPA. Bonitinha a história, né? Mas como tudo na vida, a coisa não é tão simples assim. A história da IPA é cheia de furos e um tanto confusa. Eu pesquisei em livros e sites que eu julgo confiável para trazer esse conteúdo. Mas como nunca houve muito registro sobre a história da cerveja, a gente não tem como ter certeza de nada. Bom, mas vamos lá. Como eu disse anteriormente, a Companhia Britânica das Índias Orientais, ou também conhecida só por Companhia das Índias Orientais, criada em 1600, fazia essa rota comercial entre a Grã-Bretanha e a Índia, transportando principalmente especiarias e material têxtil, incluindo a cerveja. Em 1752, um cervejeiro chamado George Hodgson inaugurou sua cervejaria, a Bow Brewery, e começou a produzir porters, que nessa época era o estilo mais popular de Londres. Pela proximidade da cervejaria com as docas, o relacionamento com os capitães das Índias Orientais fez com que eles estreitassem um relacionamento comercial e foi então que começaram a produzir cervejas para exportação. Quando o filho de George, Mark Hodgson, assumiu a cervejaria, ele começou a intensificar os seus negócios na Índia. Como o Mark era um cara esperto, ele começou a levar em conta as sugestões que vinham dos consumidores ingleses que tomavam as suas cervejas na Índia e foi adaptando as receitas para enviar para lá. Além das porters, outros estilos como as ales mais claras já era comum entre os ingleses na Índia, inclusive o uso de lúpulo como conservante. Isso não era segredo entre os cervejeiros. Muitas histórias mencionam a cervejaria de Hodgson como a inventora da IPA, mas isso não é verdade. Eles apenas aprimoraram o estilo, tornando as Indias Ales, como eles chamavam na época essas cervejas, tornaram elas mais populares do que as porters. Sobre a produção das cervejas, eles só não produziam na Índia porque lá o clima era muito quente e ainda não existia sistema de refrigeração. E também pela falta de ingredientes e a péssima qualidade da água. A cervejaria Bow Brewery se manteve no auge e enviou suas cervejas para lá até que o neto de George, Frederick Hodgson, o então presidente da empresa, se desentendeu com a Companhia das Índias Orientais. E por conta dessa treta entre eles, a companhia entrou em contato com uma outra grande cervejaria chamada Allsop e pediu que eles reproduzissem a mesma India Ale de Hodgson para então substituí-los. A Allsop, que era de Burton-on-Trent, se manteve como a principal fornecedora de cervejas da Companhia das Índias Orientais por um bom tempo. Mas depois veio a Best, também de Burton-on-Trent, e tomou esse posto para ela. Só por curiosidade, Burton-on-Trent é uma região bem famosa na história das Pale Ales e India Pale Ales inglesas clássicas, por conta da água que eles têm lá, que contém mais minerais e é ótima para o estilo, mas isso é história para um outro vídeo. Bom, mas agora vamos retomar a história do naufrágio. Ele realmente aconteceu, mas foi bem mais complexo do que parece. No dia 6 de janeiro de 1839, cerca de 60 embarcações saíram da Inglaterra. O problema é que eles foram surpreendidos por uma grande tempestade com ventos muito fortes, causando uma enorme tragédia em toda a região. Esse fatídico dia ficou conhecido por Night of the Big Wind, algo como a Noite dos Grandes Ventos. Uma dessas embarcações era o Crusader. Lembra dele lá na primeira história? Pois é, ele era um grande navio de carga que, além de vários outros produtos que ele transportava,
também estava levando as India Ales. Essa tempestade de ventos arrancou milhares de árvores, matou entre 200 a 400 pessoas, destruiu chaminés e telhados dos vilarejos por onde passou e afundou centenas de barcos. O Crusader ficou à deriva por 2 dias até ser encontrado e sua tripulação ser salva. Os oficiais locais foram recolhendo as mercadorias que conseguiam encontrar, não só do Crusader, como de outros navios, e entre essas mercadorias havia 79 barris de cerveja. Essas cervejas foram vendidas em Liverpool e pela história romântica seria esse o momento em que a IPA ganharia sua popularidade. Mas a grande questão é que não existem evidências concretas que afirmem isso. Pelo contrário, algumas evidências sugerem que as IPAs já eram conhecidas em Liverpool antes mesmo do Crusader encalhar. Essas cervejas, fabricadas para o mercado indiano, já eram comercializadas na Inglaterra desde 1825 e eram consumidas principalmente pelas famílias de ingleses que retornavam das Índias. Mas o nome East India Pale Ale foi mencionado pela primeira vez na Inglaterra em 1835 em um anúncio da cervejaria de Hodgson no jornal The Liverpool Mercury. Mesmo depois dessa citação nesse jornal, as pessoas ainda continuaram chamando a cerveja de Pale Ale da Índia. Um fato curioso é que 6 anos antes desse anúncio em terras britânicas, um jornal australiano publicou a venda de uma East India Pale Ale, essa por vez de Taylor Walker, uma outra cervejaria. Por conta desse anúncio, é creditado a Taylor Walker o uso pela primeira vez do nome India Pale Ale. Provavelmente o fato do termo IPA, India Pale Ale, ter aparecido primeiro na Austrália deve ter sido porque o estilo já era produzido há muitos anos na Grã-Bretanha, mas sempre com destino para a Índia, e por isso as cervejas exportadas para a Austrália eram chamadas de Pale Ale da Índia, ou Pale Ale destinados para a Índia. O termo não era usado na Grã-Bretanha antes porque o estilo não era popular no país, mas como a gente já sabe, isso foi mudando aos poucos e com o passar dos anos se tornou a India Pale Ale que conhecemos. Ah, e ainda em tempo, não é Indian Pale Ale, tá? É só India Pale Ale, ou IPA ou IPA, como você quiser. E aí, gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou tem mais informações para acrescentar? Escreve aqui nos comentários e não deixe de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Valeu, meus queridos, abraço!